A chuva não tinha dado trégua desde o amanhecer e, quando saímos da igreja de São Mateus, o céu cinzento de Charleston parecia ter se entranhado em meus ossos. Arthur Rowan tinha sido mais do que meu avô. Ele fora voz firme em uma vida marcada com frequência por palavras duras e silêncios ainda mais frios. O velório foi simples, digno, repleto de rostos da comunidade pela qual ele havia feito tanto. Meu pai, Malcolm, estava à frente, recebendo pêsames como um político em noite de eleição. Seus apertos de mão eram firmes, seu sorriso calculado. Por um instante, pensei que talvez o luto tivesse suavizado. Essa esperança não durou muito. Horas depois, quando todos já tinham ido embora e o cheiro de flores úmidas ainda pesava no ar, encontrei-me na sala principal da propriedade. Eu bebia um café morno, olhando para a velha lareira de carvalho onde Arthur costumava apoiar o braço ao me contar alguma de suas histórias. Malcolm entrou, com a expressão despida da máscara educada que usará o dia inteiro. Está feito, disse, sem emoção. A transferência da herança é oficial. 400 milhões no meu nome. Ele disse isso como quem comenta sobre o clima, e então deixou um leve sorriso escapar no canto da boca. Assenti devagar, sem saber ao certo o que ele esperava que eu dissesse. Mas ele não me deu chance. Você não serve para nada agora. As palavras ficaram suspensas no ar, absurdas demais para fazer sentido de imediato. Como é que é? Perguntei. Você já se apoiou em mim por tempo demais, respondeu, a voz cortando o ar como uma lâmina. Arrume suas coisas. Quero você fora desta casa até de manhã. Por um instante, não sentia as minhas mãos. Aquele era meu pai, o homem que me ensinara a andar de bicicleta, que me dava sermões sobre ambição, agora me olhava como se eu fosse um móvel indesejado. Levantei-me, forçando a coluna ereta, mesmo com o peito apertado. Tudo bem. Minha voz não tremeu. Eu não lhe daria esse prazer. Saí da sala, o eco dos meus passos me acompanhando pelo longo corredor em direção ao quarto que nunca havia realmente parecido meu. Cresci em uma casa onde o silêncio era uma forma de controle. As regras de Malcolm eram precisas e absolutas, nada de portas batidas, nada de responder, e jamais sob nenhuma circunstância questionar suas decisões. Minhas primeiras lembranças dele são medidas em correções, postura muito curvada, tom de voz muito áspero, ambições irreais demais. Quando completei 10 anos, já havia aprendido a guardar minhas vitórias para mim mesmo. Se eu levava para casa um A, ele perguntava por que não era um A mais. Se eu ganhava um prêmio, comentava em voz alta quantas outras crianças provavelmente nem tinham se dado ao trabalho de competir. Elogios eram raros e, quando vinham, pareciam mais uma nota de rodapé do que uma celebração. Arthur era diferente. A presença do meu avô era como pisar em um pedaço de sol depois de passar tempo demais dentro de casa. Ele não me pressionava a ser perfeito. Perguntava o que eu queria e ouvia. Ouvia de verdade a resposta. Quando fiz 15 anos, contei a ele que queria trabalhar com finanças para entender as correntes que moviam o dinheiro e o poder. Malcolm zombou, disse que era um mundo de homens. Arthur apenas sorriu e me disse para aprender tudo o que pudesse. Anos depois, quando fui aceito em um programa de pós-graduação concorrido, Malcolm descartou a conquista como perda de tempo e dinheiro. Lembro-me de estar sentado na varanda com Arthur naquela noite, a carta de aceitação no colo, pensando se deveria desistir. Ele bebia seu chá doce e, em silêncio, deslizou um envelope pela mesa. Dentro havia um cheque administrativo grande o suficiente para cobrir minha anuidade no primeiro ano. Não conte a ele, disse Arthur. Isso fica entre nós. Considere como um investimento em alguém que vale a pena investir. Foi assim que Arthur acreditou em mim, mesmo quando isso lhe custava algo. Agora, de pé no quarto da minha infância, com uma mala pela metade, pensei naquela noite e no orgulho silencioso em seus olhos. Malcolm podia me arrancar desta casa, mas jamais apagaria a base que Arthur havia me dado. Ao estender a mão para outro cabide, senti algo duro se mover no forro da minha velha estante. A casa já não parecia mais minha. Dias após o funeral, o calor que Arthur havia trazido para a propriedade parecia ter evaporado, substituído por algo mais afiado, mais frio. Portas que sempre ficavam abertas agora estavam trancadas. A biblioteca, a sala de sol, até mesmo o pequeno escritório onde Arthur guardava seus registros. Cada maçaneta que tentei girar não cedeu.
Os funcionários, pessoas que eu conhecia há anos, evitavam meu olhar. Margarete, a governanta que costumava me trazer escondido pãezinhos da cozinha, agora apenas fazia breves acenos de cabeça, mantendo as mãos ocupadas com tarefas que não precisavam ser feitas. Quando perguntei se havia algum problema, ela apenas murmurou instruções do Sr. Rovan antes de se afastar apressada. No jantar, Malcolm falava como se eu não estivesse presente. Discutia os próximos passos com um ar de decisão definitiva, falava em reformas, novos investimentos e em enxugar a casa de formas que deixavam claro que eu não fazia parte de seus planos. A voz dele carregava a satisfação de quem acreditava estar se livrando de um peso morto. De volta ao meu quarto, tentei me concentrar em arrumar as malas. Meus dedos passaram pelas lombadas dos livros que eu guardava desde o ensino médio, refúgio em uma época em que eu precisava de lugares seguros para esconder meus pensamentos. Um deles, uma biografia grossa que Arthur me dera no meu aniversário de 18 anos, deslizou para frente com mais facilidade que os outros. Quando puxei, algo pequeno e rígido se moveu dentro. Abri o livro e encontrei um envelope lacrado, escondido entre as últimas páginas. Meu nome, escrito na caligrafia firme de Arthur, destacava-se contra o papel creme. Sentei-me na beira da cama, rompendo o lacre com cuidado. Dentro havia apenas uma folha de papel timbrado. A tinta, fraca mas deliberada, dizia: o testamento protege aqueles que protegem os outros. Sem explicação, sem contexto, apenas aquela frase, pesada o suficiente para me paralisar. Li de novo, passando os dedos pelas palavras como se mais sentido pudesse surgir. Arthur havia escondido aquilo para que eu encontrasse. Não Malcolm, não mais ninguém. Dobrei o bilhete de volta no envelope e o guardei na minha bolsa, a mente já girando em torno do que aquilo poderia significar. O escritório de Malcolm ainda cheirava levemente a charuto e a couro polido, o mesmo aroma de quando Arthur o usava, só que agora a sensação de calor havia desaparecido. Malcolm estava sentado atrás da pesada mesa de mogno, recostado na velha cadeira de Arthur como se sempre tivesse sido dele. Um copo de cristal com bourbon descansava ao lado do cotovelo dele, meio cheio, refletindo a luz do abajur da mesa. Sente-se, disse, sem levantar os olhos dos papéis à sua frente. Não me movi até que ele finalmente erguesse o olhar, um leve sorriso irônico puxando o canto da boca. Suponho que já tenha ouvido, começou, como se a cidade inteira não estivesse comentando. 400 milhões. Todos meus. Arthur foi generoso. Sua voz não carregava traço algum de luto, apenas a satisfação de quem acabará de vencer um jogo que já havia manipulado a seu favor. Fiquei em silêncio, deixando que ele preenchesse o ar. Você já teve uma estadia longa e confortável aqui, Calista continuou, o tom agora mais frio. Mas você não é mais uma criança. É um peso financeiro. E, francamente, você tem apenas levado a vida na maré. Disse isso como quem emite um veredicto, não uma opinião. Quase ri. Eu trabalhava desde os 16 anos, tinha pagado a maior parte do mestrado graças a Arthur, não a ele. Mas discutir agora seria como gritar contra o vento. Quero você for até de manhã, concluiu, inclinando-se para a frente, os cotovelos sobre a mesa. Sem drama, sem despedidas demoradas. Esta é a minha casa agora. E eu decido quem pertence aqui. O olhar dele permaneceu em mim, esperando a rachadura, o recuo, o protesto desesperado. Senti o peso do bilhete de Arthur no bolso, as palavras queimando contra minha perna. O testamento protege aqueles que protegem os outros. Endireitei os ombros. Tudo bem. Sem tremor na voz. Sem hesitação. Levantei-me, virei as costas e saí sem dizer mais nada. No andar de cima, terminei de guardar as últimas roupas na mala de couro gasta que Arthur havia me dado anos atrás. O envelope ficou no bolso do casaco, como se movê-lo pudesse enfraquecer a força que ele me dera naquele quarto. Quando o relógio do corredor soou 9 badaladas, minhas malas já estavam ao lado da porta. Não olhei para trás ao sair para a noite fresca de Charleston. Na tarde seguinte, eu já subi a escada estreita de um prédio de tijolos no centro da cidade, carregando minha mala. O apartamento mal era grande o suficiente para que eu estendesse os braços sem tocar as duas paredes, mas era meu. Sem portas trancadas, sem olhares me vigiando para ver se eu correspondia às expectativas. Vendi algumas joias que Malcolm havia me dado ao longo dos anos, presentes mais de aparência do que de afeto. O dinheiro não era muito,
mas bastou para cobrir o depósito e o primeiro mês de aluguel. Meu trabalho como analista financeira me permitia atuar de forma remota. Então instalei meu laptop na pequena mesa da cozinha e mantive meus horários firmes, forçando uma aparência de normalidade em meio ao caos. Ainda assim, à noite, me pegava tirando o envelope do bolso do casaco e relendo as palavras de Arthur: o testamento protege aqueles que protegem os outros. Não soava como algo que ele diria por acaso, e certamente não parecia uma mensagem destinada a Malcolm. Comecei a investigar discretamente registros públicos, documentos de inventário, até artigos antigos sobre heranças com cláusulas incomuns. A maior parte era ruído, mas de vez em quando eu encontrava algo que fazia meu coração disparar: fundos que só eram liberados sob condições específicas. Testamentos atrelados a empreendimentos conjuntos ou a projetos comunitários. Arthur sempre fora meticuloso em tudo que fazia. Era possível, talvez até provável, que seu testamento carregasse a mesma precisão. 3 dias depois de me mudar, meu celular acendeu com um número desconhecido. Quase deixei cair na caixa postal, mas algo me fez atender. Calista Rovan. A voz era firme, profissional, com um toque de ironia seca. Sim, aqui é Evelyn Cole. Eu fui a advogada do seu avô. Houve uma pausa deliberada. Precisamos conversar sobre o testamento dele. É incomum. Havia um brilho de satisfação em seu tom, como se estivesse se contendo para não dizer mais até estarmos frente a frente. Endireitei-me na cadeira. Quão incomum! Ela soltou uma risada breve, quase cúmplice. Digamos apenas que a semana do seu pai está prestes a ficar bem mais complicada. Pode vir ao meu escritório amanhã? Olhei para o envelope sobre a mesa, minha mente já disparando em 1000 direções. O escritório de Evelyn Cole não era nada do que eu esperava. Nenhum mogno polido, nenhum tapete antigo. Apenas linhas limpas, cores neutras e uma parede de arquivos organizados com etiquetas impecáveis. Ela fez um gesto para que eu me sentasse diante de sua mesa, depois entrelaçou as mãos, estudando-me com aquele tipo de olhar que deixa claro que já sabe mais do que está disposta a revelar. Eu estava esperando a sua ligação, começou ela. Seu avô previu certas dinâmicas nesta família. Ergui a sobrancelha, querendo dizer, meu pai. Exatamente, seu pai respondeu, puxando um fichário grosso em sua direção. Arthur colocou toda a herança, absolutamente tudo, em um truste. Malcolm não pode tocar em um centavo dos 400 milhões a menos que certas condições sejam cumpridas. Inclinei-me para frente, o coração acelerado. Que condições? Os lábios dela se curvaram levemente, como se estivesse esperando justamente essa pergunta. Ele deve concluir um projeto de reurbanização comunitária que receba a aprovação da cidade e atenda aos padrões filantrópicos de Arthur. E deve fazê-lo com você como coexecutora. Mesma autoridade. Mesmo direito de assinatura. Recostei-me na cadeira, tentando processar. Você está dizendo que ele não pode fazer isso sem mim? Correto. Ela fez uma pausa e continuou, a mais. Durante os 12 meses que levará para concluir o projeto. Não pode haver processos entre você e Malcolm, nenhum afastamento público e nenhuma retirada formal do acordo por qualquer das partes. Qualquer violação e o truste se dissolve, e o dinheiro. Evelyn virou para a última página da cláusula. Metade iria para as instituições de caridade nomeadas por Arthur, a outra metade diretamente para você. Por um instante, tudo o que consegui ouvir foi o zumbido suave do ar-condicionado. Pensei em Malcolm no escritório, satisfeito, certo de que já tinha vencido. Pensei nele me dizendo que eu não servia para nada. Arthur realmente planejou tudo isso. Murmurei. Ele quis garantir que a pessoa em quem mais confiava estivesse em posição de proteger seu legado. E essa pessoa não era o seu pai, disse Evelyn. Passei os dedos pela borda da mesa, em um movimento lento e deliberado. Quando Malcolm fica sabendo? O sorriso de Evelyn se alargou apenas um pouco. Ele já sabe. Senti um aperto no peito se transformar em algo diferente, antecipação. Firme e frio. Então eu deveria esperar uma batida à minha porta. Não demorou. Menos de 24 horas depois de sair do escritório de Evelyn, ouvi 3 batidas secas no apartamento. Quando abri, Malcolm estava lá impecavelmente vestido, mas com as bordas desgastadas.
O rosto pálido, uma leve camada de suor na testa. Calista, disse ele, forçando um sorriso. Achei que devíamos conversar, de família para família. Afastei-me em silêncio, deixando-o entrar na sala apertada. O olhar dele percorreu o ambiente, demorando-se nos móveis de segunda mão como se fosse uma ofensa pessoal. O banco me disse que houve um mal-entendido. Começou, acomodando-se no sofá. Os fundos estão presos em algum tipo de truste. Burocracia ridícula. O tom parecia leve, mas eu percebi a tensão por baixo. Não é mal-entendido, respondi. É o testamento. Ele fez um gesto displicente com a mão. Seu avô era sentimental. Tenho certeza de que podemos contornar isso. Inclinou-se para a frente, suavizando a voz. Você e eu. Sangue é sangue. Tivemos nossas diferenças, mas podemos nos unir agora. Fazer isso funcionar para nós dois. As palavras de Arthur ecoaram na minha mente, não reaja. Negocie. O que exatamente você está propondo? Perguntei com firmeza. Que você assine o que for necessário para que eu possa seguir em frente. Você vai receber alguma coisa. Claro. Mantive meu olhar fixo no dele. Não é assim que está escrito. O sorriso dele afinou. Calista, estou lhe oferecendo um jeito de tornar isso indolor. Você acha que consegue tocar um projeto multimilionário sem mim? Vai afundar nós dois. A ameaça estava ali, enroscada por baixo das palavras. Mas eu não recuei. Se você quer o dinheiro, disse eu, vai seguir os termos. Todos eles. Um músculo em sua mandíbula se contraiu. Por um instante, pensei que fosse explodir, mas em vez disso ele se levantou, ajeitando o paletó. Pense nisso, murmurou, e saiu sem olhar para trás. Fechei a porta atrás dele já sabendo que não precisaria. Ele voltaria. 2 dias após nossa primeira conversa, eu tinha o acordo pronto. Evelyn havia me ajudado a refiná-lo, cada cláusula elaborada com a mesma precisão que Arthur colocará em seu testamento. Malcolm teria que me reconhecer publicamente como coexecutora, cobrir minhas despesas de vida durante todo o projeto e transferir 3 propriedades específicas da herança para o meu nome. Sem condições, sem voltas atrás. Quando deslizei o documento pela mesa de reuniões de Evelyn, os olhos de Malcolm passaram rapidamente pelas páginas e depois se fixaram em mim. Você não pode estar falando sério. Cada palavra, respondi. Ele se recostou na cadeira, cruzando os braços. Não vou assinar isso. Você está me extorquindo. Não pisquei. Quem está extorquindo você é o testamento. Eu só estou lhe dando uma saída. Durante a semana seguinte, ele enrolou. Alegou estar ocupado com outros assuntos. Devolveu páginas cobertas de anotações em tinta vermelha nas margens. Até consultou outro advogado, um sujeito engravatado que não durou mais que uma reunião antes de confirmar, em silêncio, a verdade. A linguagem de Arthur era a prova de brechas. Sem a minha cooperação, os 400 milhões de Malcolm poderiam muito bem estar enterrados no chão. Quando finalmente voltou ao escritório de Evelyn, estava mais calado. Não derrotado, exatamente. Mas havia um peso em sua postura, uma tensão no contorno da boca. Ele pegou a caneta, girou-a entre os dedos e assinou cada página com traços rápidos e precisos. Evelyn registrou a assinatura, mantendo a expressão neutra, embora eu tenha percebido o leve brilho de satisfação em seus olhos. Malcolm empurrou o maço assinado em minha direção, os nós dos dedos brancos de tanta tensão. Espero que você saiba o que está fazendo, Calista. Sei, respondi, guardando o acordo dentro da minha pasta. Nos levantamos, o ar entre nós carregado de tudo o que não havia sido dito. Ele saiu sem apertar minha mão, a porta se fechando com um estalo atrás dele. Pela primeira vez em anos, senti o equilíbrio mudar não apenas no papel, mas no poder. E aquilo era só o começo. O terreno à beira-mar não passava de um pedaço de asfalto rachado e mato quando começamos. Mas os planos de Arthur previam algo vivo, paredes de vidro abertas para o porto, salas de aula para treinamento profissional e espaço para feiras locais nos fins de semana. Desde a primeira semana, fiz questão de conhecer cada detalhe. Caminhava pelo canteiro de obras com os empreiteiros todas as manhãs, revisava faturas à noite e cultivava relações com os funcionários da prefeitura cujas assinaturas precisávamos.
Quanto mais eu aparecia, mais as equipes olhavam para mim em busca de decisões. Malcolm odiava isso. Chegava atrasado às reuniões, sugeria cortes no orçamento que ignoravam tanto os códigos quanto a visão de Arthur. Sempre que eu recusava, ele resmungava que eu era impossível de se trabalhar. Mas nunca tentou me excluir. Não podia. O testamento garantia isso. A imprensa adorava a história, família Rowan se une para honrar o sonho do patriarca. Fotografavam-nos lado a lado, sorrindo para as câmeras. Nas páginas brilhantes, parecíamos uma equipe. Mas por trás daqueles sorrisos, cada conversa era uma negociação. No 11º mês, a estrutura de aço do centro já estava de pé. Painéis de vidro refletiam o sol da manhã. Malcolm ficou ao meu lado na sacada, observando as equipes fixarem os suportes finais. Você se saiu melhor do que eu esperava, disse ele, as palavras curtas, mas genuínas. Melhor do que você queria, respondi. Ele soltou uma risada curta, sem humor. Talvez. Não era confiança. Não era perdão. Mas era um reconhecimento, ainda que relutante, de que eu não era o peso morto que ele tinha pintado. E em poucas semanas, o projeto estaria concluído e as condições do testamento cumpridas. A cerimônia de inauguração atraiu uma multidão tão grande que se espalhou pelas calçadas. Líderes da cidade, repórteres e famílias do bairro se reuniram sob um sol brilhante de primavera, com o novo centro comunitário reluzindo atrás de nós. Malcolm estava à minha esquerda, mãos entrelaçadas, sorriso ensaiado. As câmeras o adoravam, mas os discursos não cabiam a ele. Essa era a exigência de Arthur e a minha. Quando chegou a minha vez, subi ao púlpito. Falei sobre a crença de Arthur de que riqueza não significava nada se não servisse para elevar os outros. Agradeci aos empreiteiros, voluntários e à comunidade que havia trabalhado ao nosso lado. Não mencionei Malcolm. Os aplausos começaram tímidos, depois cresceram, firmes e calorosos, espalhando-se pelo pátio. Pelo canto do olho, vi a expressão de Malcolm endurecer, o maxilar travado enquanto o foco permanecia em mim. Ao final do dia, as condições do testamento estavam cumpridas. Malcolm teria sua fortuna. Eu tinha algo diferente, 3 propriedades de alto valor em meu nome e o reconhecimento público por ter dado vida à visão de Arthur. Enquanto a multidão se dispersava, deslizei por um caminho lateral, meus saltos ecoando sobre o novo piso de tijolos. O centro permanecia atrás de mim, vivo de vozes, exatamente como Arthur havia imaginado. Não olhei para Malcolm. Não precisava. Eu havia tomado a parte do legado da minha família que valia a pena e deixado o resto no passado.